Continuando, a necessidade que nós temos de aprender a andar como cristãos. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Toda pessoa que está em busca de um crescimento, ele está preocupado com o seu andar, não é? Como deve ser, né? Porque o crescimento é normal para todo aquele que nasceu de novo. O crescimento é para os crentes em Jesus. Então, eu convido que você abra o seu coração para continuarmos, né? O verso 2, ele vai falar assim, ó: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós vamos evidenciar que, primeiramente, o desafio que o apóstolo Paulo nos traz é que nós temos que andar em amor. O amor é a marca do cristão, né? Agora, o que é amor? O que é amar? Não é? Já pensou sobre isso? O que é amar? Nós temos 3 tipos de amor do original, né? Do grego, que é o amor filéu, que é o amor de amigo, né? O amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher e vice-versa, e o amor ágape, que é o amor eterno de Deus. Mas qual a diferença, né? O filéu é o amigo. Se você deixar de interagir, ter amizade, talvez você não vai ser correspondido nesse amor. O eros igual. Se você começou um relacionamento e de repente deixou, talvez vai ser também deixado de lado esse amor. Mas o amor ágape não. O amor ágape é eterno e é um amor de doação sem exigir nada em troca. É o amor de Deus por nós. É o amor que deu, né? Por isso que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, né? O amor de doação, de entrega, né? E de forma então que ele fala para nós isto, né? Que esse andar, ele deve ser em amor, né? A vida cristã é uma vida de doação, mas movida pelo amor. Não é outra coisa. Não é um clube de interesses, né? Muitos têm vindo por interesse. Isso não é de agora, isso desde o tempo de Jesus, quando ele iniciou o ministério. Numa certa feita ele falou: não, vocês estão me procurando é por causa da comida. E não é assim. Hoje as pessoas estão procurando por interesses outros, não para doação, não para amar. Hoje você pode ver que é uma qualidade de cristãos que as pessoas estão querendo ser amadas, e ponto final. O pastor tem que me amar, o irmão A, o irmão B tem que me amar. Mas e você? Está disposto a amar? Está disposto a lavar os pés? Isso é amor. É humilhar-se, não é? Então ele faz aqui o desafio para nós, que nós temos que andar em amor. Andar em amor é se oferecer, não é, para ajudar num momento de dificuldade que as pessoas passam. Nós, porque amamos, nós devemos, pode contar comigo, estou aqui, não é? Uma pessoa enlutada, você fala: fulano, eu vou orar por você, mas você precisa de mim para alguma coisa? Porque oração sem ação não é nada. Oração sem ação é só barulho. Então, se nós oramos, é porque amamos, e porque amamos, nós não só oramos, mas nós vamos além da oração. Andar em amor significa
a gente entender que é algo que vai se descobrindo nessa caminhada, e a pessoa que realmente vem para o meio dos que estão caminhando na carreira cristã, na caminhada cristã, vai se sentindo amada. E ela vai se sentindo amada e vai crescendo nesse amor. Por quê? Porque o Evangelho é a maior história de amor. É revelador do amor de Deus. O Evangelho é revelador do amor de Deus por nós. E nessa caminhada cristã, sem balelas, sem fingimentos, sem utopias, mas com um sentimento de amar, de agir, né? De ter atitude. Eu lembro que uma igreja de um pastor amigo meu lá no Rio de Janeiro, e antes era o nome Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, e ele levou a igreja a mudar o nome e colocou o nome Igreja Atitude. Deixou o Batista de lado, o Batista no proforme de documento de CNPJ, mas ele levou a igreja a dizer que eles tinham que ser igreja de atitude, ou seja, igreja de amor, igreja que ama. E todos nós, como crentes em Jesus, se temos atitude, é porque nós amamos, é porque estamos preocupados com aquilo que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não é? E somente a pessoa que é salva pode compreender esse amor de Deus. E esse amor que leva, não é, aos outros. Não o amor que termina em si, mas o amor que vem de Deus, nos atinge, e daqui nós distribuímos o amor. Eu já falei aqui que uma pessoa disse assim para mim: Deus abençoa a gente para a gente abençoar. A gente não pode ser egoísta, principalmente do amor de Deus. Você se sente amado por Deus? Seja sincero, Deus está se revelando a você pelo amor que Ele tem por você? Então, se isso acontece, é porque você nasceu de novo, você enxerga isso. E através disso, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que levar esse amor adiante. Talvez numa atitude de apoio, né? Nesse momento difícil que atravessamos, se colocar ao lado para ajudar, né? Reconhecer que precisa não ser egoísta. Tem muita gente soberba, né? Que acha que não precisa de ninguém, rejeita talvez uma atitude: vou te ajudar. Não precisa de você não, eu me viro, né? Isso é soberba. E rejeitar o amor de Deus é a pior coisa que existe. E ao fazer, nós temos que ser sinceros, verdadeiros, né? Porque nós sabemos o que fazemos. E essa verdade deve ser entendida, que nós estamos aqui para isso, para transmitir o amor de Deus. O amor de Deus nos alcançou e nós devemos alcançar outros com esse mesmo amor, né? Nós somos receptores desse amor, e esse amor que vem de Deus, nós recebemos, aí por isso nós temos atitude, né? É interessante isso. E o apóstolo Paulo fala que andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus não reclamou do que ele veio fazer. E ter atitude nessa caminhada de cristã é doação, conta comigo, é entregar, como Cristo fez, né?
E através de nós há muitas pessoas precisando do amor de Deus. E elas só vão alcançar o amor de Deus através do amor que está derramado em nosso coração. Que o apóstolo Paulo chega a dizer: o amor de Cristo nos constrange, não é? E é assim, quando nós reconhecemos o amor de Deus, ele é uma prova da genuína fé, a verdadeira fé que há no nosso coração, não é? O estar aqui, por exemplo, eu falo isso aqui para a glória de Deus, eu estou nessa cidade por amor a Deus e por amor a essa cidade. Não tem nada mais que me motiva a eu estar aqui. É uma boa cidade. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa de fora daqui e falei a respeito do que está acontecendo aqui, não é? Uma cidade como poucas. Mas o estar aqui, a motivação de estar aqui, é porque Deus tem me amado tanto. E porque Deus tem me amado tanto aqui, eu quero estar aqui para amar também pessoas e levar pessoas a conhecerem o amor de Deus. Esta é a definição que nós devemos entender, né? Porque é uma prova viva de uma fé real, não uma fé de ficção, uma fé de utopia, uma fé mentirosa, não é? Não. O estar onde estamos, por exemplo, você vai visitar uma pessoa porque você ama essa pessoa. Esse tempo não está podendo visitar, mas uma ligação, uma mensagem que você passa para alguém é por amor. É porque você quer vê-la bem, recebendo uma palavra viva de Deus. Não uma palavra de insulto, não uma palavra menosprezando, não. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de desafio, apontando para Deus que nos ama, não é? E o Senhor Jesus, em João 13:35, vou estar lendo esse texto, ao que ele disse. João 13:35, abre aí sua Bíblia e lê esse texto. Olha que coisa interessante que o Senhor Jesus, tudo que Jesus falou, né? Tudo é interessante. Olha o que ele fala aí. João 13:35. Vai estar aí na tela também. Olha só, vamos juntos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor Jesus que diz que as pessoas nos conhecerão como discípulos dele, se nós amamos uns aos outros. O combustível do discipulado é amor. Por isso que nós temos que orar a Deus, buscar de Deus a direção para aquelas pessoas que Deus já está trabalhando com elas. E que Deus gere em nós, assim como Maria gerou do Espírito Santo Jesus no ventre de Maria. Que o Espírito Santo também de Deus gere em nós, no nosso coração, pessoas para se tornarem discípulas de Deus. E nós, como os discípulos de Jesus, fazermos discípulos, que é a ordem que Ele nos deu. E através desse amor, né? Essa comunhão aí, em busca de pessoas, a gente deve ter paixão, como Jesus, ele falou, né? Em 1 de João 3,14, primeira carta de João 3,14, olha o que o apóstolo João disse, né? Olha só, 1 de João 3, versículo 14.
Vai estar aí na tela também, eu convido que você leia junto comigo aí. Olha só, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte, ou seja, não nasceu de novo, né? O apóstolo Paulo, em Efésios 1, né, ele falou que nós estávamos mortos. Capítulo 2 ali, ele fala que nós estávamos mortos. Mas quando encontramos a Cristo, nós viemos para a vida, né? Nós viemos para a vida. Então, esse amor é prova da fé genuína que nós temos em Deus, e essa atitude, ela prova que nós temos a nova vida. Olha, é triste, viu? É triste você ver muitas pessoas que se dizem cristãs, odiando, desejando o mal, né? Tendo atitudes para acabar. Uma vez alguém disse assim: você espera que a sua vez vai chegar. Infelizmente, estava dentro de uma igreja. Ela estava disposta a arrumar alguma coisa para prejudicar aquela que se dizia ser irmã de igreja. Olha que atitude triste. E o Senhor Jesus está dizendo para nós que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Pessoas que saem da igreja: o pastor não me ama. É um julgamento, né? Mateus 7,1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medis, medirão a vós outros. Não é? Nem sempre a atitude do pastor é agradável. Aí as pessoas têm atitude, e é mais fácil dizer: o pastor não ama, e sai fora. Não fico nessa igreja aqui, essa igreja não ama. Não é? É fácil. Mas se você perguntar para essa pessoa: e você está amando a igreja? Você está amando o pastor? Aí que é verdade, né? Aí que é a prova dos 9, né? Então nós podemos ver que essa atitude prova que nós nascemos de novo, que nós temos a nova vida em Cristo. E nós vamos ver também em 1 de Pedro 1,22, olha o que o apóstolo Pedro diz. Olha só, 1 de Pedro 1,22. Vamos juntos lendo aí. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, verdadeiro, coração limpo, né? Então, é prova de que o Espírito Santo está no interior, está no coração, quando existe essa atitude aí, né? Purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O fruto, uma das características do fruto do Espírito Santo é amor, né? Então a presença dele prova que se nós amamos, provamos que o Espírito Santo de Deus está em nós. E muitas das vezes isso afeta a conduta, o temperamento, né? Para uma situação assim, o maior interesse dos outros. Você já ouviu assim aquela frase assim, que primeiro Deus, aí segundo meu irmão e terceiro eu. Não é, o mundo é o contrário. Primeiro eu, depois Deus e terceiro o irmão. Não. Então primeiro Deus, segundo o irmão e terceiro eu.
Não é fácil, não. Mas a conduta, ela modifica, né? A ponto. Olha um exemplo de mãe. Mãe, estou falando de mãe. Ou de um pai. Essas pessoas santas de Deus, elas têm a capacidade, por exemplo, numa distribuição de alimento, elas distribuem para os filhos. Se der para elas, elas comem. É um exemplo de amor. Porque ama, né? Elas ficam na sobra. Elas não, ó, primeiro é eu, se sobrar eu vou dar para vocês. Não, não é atitude, né? É o contrário. A bondade, né? Pessoa bondosa, no falar, no agir, é atitude. E isso tudo está dentro da questão da caminhada cristã, ou seja, crescimento, amadurecimento, né? Então lançando fora todo o egoísmo, todo o malfazejo. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele olhava para as pessoas com compaixão. Nesse momento de pandemia, tanta coisa diversa acontecendo, se a gente não tiver compaixão para o nosso próximo, olha, é triste, viu? Mas está provando que nós não somos cristãos. Porque Jesus olhava para o outro com compaixão. E o mesmo olhar deve ser o nosso, né? Tem alguém precisando de mim, de você, nesta hora. E a gente não pode fechar o olhar, virar as costas, porque há alguém precisando de nós. É o exemplo que Jesus nos dá e que nós devemos seguir, né? Que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 2 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Então, é que nós possamos aprender, né? Outro detalhe que ele fala aqui no verso 8, olha o que ele diz no verso 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que o nosso andar é de pessoa que tem Jesus, que é a luz do mundo. Nós não temos luz própria. A luz que precisa brilhar através de nós é a de Jesus. E onde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. Como a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então nós somos a luz de Jesus. Então nós precisamos ter Jesus em nós, nasceu de novo. Tem Jesus, né? Aí começa a caminhada cristã, crescendo, amadurecendo, fortalecendo na fé. E onde chega? Faz Jesus brilhar. Tem um dito que lá acho que é na China ou na Índia, eu não sei precisar, que eles tinham que, ainda tem lugares assim, reunir clandestinamente. Então eles não podiam acender a luz que vem da rua. E cada um levava a sua vela. Então eles acendiam a luz, a vela. E quando os irmãos iam para o culto em massa, ficava o lugar claro, brilhando. Mas se faltava alguém, a luz era menos. E nós estamos, como filhos da luz, vivendo num mundo tenebroso, em trevas. Então nós temos que andar e fazer a diferença, né? Como filhos da luz, nesse lugar de escuridão, né? E esse contexto está dos versos 3 ao 14, que mostra que nós, como filhos da luz, temos que fazer a diferença, né? Mas a Bíblia também fala dos filhos das trevas, né? E nós devemos estar atento a isso, porque como luz, Deus está falando que nós temos que fazer justiça, não nossa justiça, mas a justiça de Deus prevalecer, né? Porque Ele é que é justo e pode justificar e pode julgar e pode fazer justiça que agrada a Ele, né? Nós não temos essa capacidade. E trevas
refere-se a Satanás, né? E todo o mal que impera aí. Então, há uma diferença. Se você chega com uma luz, igual aqui, tem uma luz, tem duas luzes aqui, 3 luzes apontadas para mim, está iluminando a mim, né? Facilitando aqui a leitura, facilitando a imagem para poder chegar até aí. Mas se apagar essas luzes, é tudo treva, não tem como ser diferente. Então a luz faz a diferença. Mas o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Em Romanos 13, de 11 a 14, olha o que a palavra de Deus nos fala. Aos Romanos 13, de 11 a 14. Vai estar aí na tela, eu convido que você leia junto comigo, nesta hora. Olha só, verso 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não com glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, né? E a gente pode observar que o desafio da palavra de Deus aí, né, seguindo aí o verso 14, ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, né, nos seus malfazejos. Então essa é a diferença, né? O mundo é isso aí, e nós, como os filhos da luz, nós temos que fazer a diferença para que as pessoas entendam que há um Deus, que há um céu, que há salvação, que há esperança. Mas se a gente, no nosso andar, no nosso caminhar, fazer igual, como eu falei na reflexão passada, né, todo mundo faz. Não, põe uma vírgula aí. Todo mundo não. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos por obrigação fazer a diferença, né? Então, o exemplo aí que Jesus nos dá, que nós temos que andar na luz. E essa luz vai refletir, nós somos o espelho, né? Para que as pessoas que estão nas trevas, elas venham para a luz também, como nós antes não estávamos na luz. E Deus nos deu o privilégio de chegarmos e reconhecermos a necessidade e andarmos também na luz de Jesus, né? Aqui no capítulo 5 aos Efésios, ele expõe essa realidade, né, das trevas. É muito claro isso aqui. Se você ler esse texto novamente, você vai perceber mais algo maravilhoso, né? No verso 3, o que ele fala para nós? Olha só o que ele diz aí no verso 3. Vai estar aí na tela, vamos ler juntos. Olha só. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, né? Então, é questão de trevas aí, isso não é coisa de crente não, de pessoas que têm a luz de Jesus, né? Então isso, ele fala assim, nem se nomeie no meio dos santos, né? Santo é aquele que é separado para Deus. Nós somos santos, né? Porque um dia nós decidimos nos separar para Deus. Senhor, agora minha casa é tua, minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, né? Separamos, né? Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, é essa a realidade, né? E nós devemos entender que toda conversa tola, todo gracejo indecente, o verso 4 aí vai mostrar para nós, né? Isso deve ser tirado. No verso 5 vai falar os devassos, impuros, avarentos, os idólatras, né? Não herdarão o reino de Deus,
não vai estar com Jesus. Mas, em contraste a tudo isso, né, a luz também é descrita aqui. Olha o que fala aí no verso 9. Olha só o verso 9. Olha o que diz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Né? Então, há essa diferença. Né? E quando o cristão, ele age assim, ele faz diferença. Faz diferença na sua casa, faz diferença no trabalho, faz diferença por onde andar. Porque isso é característico de quem está caminhando no caminho de Jesus, né? O caminho da verdade, o caminho que envolve, né? Em todo, Paulo, falando aos Coríntios, diz que em tudo a gente deve fazer para a glória de Deus, né? Fazer refletir a luz do Senhor, né? O verso 10, olha o que diz o verso 10. Diz assim, olha, aprovando o que é agradável ao Senhor. A nossa vida neste mundo deve ser uma vida que agrade a Deus e não pessoas. Quem vive de agradar pessoas não vive. Mas quem vive agradando a Deus tem uma vida sobremodo. Porque Deus honra, não é? E é com Deus que nós vamos tratar. Então a nossa preocupação deve viver para agradar a Deus. E a pergunta que sempre deve fazer, né, o que o Senhor acha disso? Não é que fulano de tal, o outro que vale, pensa, não. Se a gente for viver tendo que dar satisfação para os outros, a gente não vive, né? As nossas decisões, a gente tem que ter certeza porque fazemos. E deve ser para a glória de Deus. Não temos que dar satisfação para ninguém. Mas devemos estar preocupados em honrar a Deus, né? Porque se tudo, eu fiz isso, é por causa daquilo e não sei o quê, você não vive. Você nunca vai fazer algo diferente que agrada a Deus, porque está preocupado, né? Eu falei aqui que alguém falou assim, nessa igreja aqui, a pessoa prega o que nós achamos que deve pregar. Já pensou? Você não tem liberdade para pregar? Porque tem que... Ou então a pessoa vai pregar para agradar pessoas. Nem sempre o remédio é gostoso, né? Você tem um xarope delicioso, sabor de limão, sabor disso ou daquilo, mas tem coisa amarga também. Então a palavra de Deus não é para nossa satisfação do nosso ego, mas é para que nós aprendamos a agradar ao Senhor. No verso 11, olha o que ele diz, né? Olha o que ele fala para nós no verso 11. Vamos ler juntos aí. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não há comunhão da luz com as trevas. O apóstolo Paulo já ensinou isso em 1 Coríntios, né? Então a gente deve ter a atitude de pessoas que andam na luz, não de pessoas das trevas, né? Pessoas do diabo, pessoas que estão fazendo a vontade da carne e do diabo. Então nós vamos aprendendo que nós não temos luz própria. Nós devemos sempre pedir a Deus graça e misericórdia para que nós tenhamos um andar que as pessoas olhem para nós e vejam a Deus em nós. Olha o que diz aí o verso 14. Olha só, que interessante. Eu convido, né, desafio você a ler esse texto umas 10 vezes, no mínimo, e Deus vai falar mais ao seu coração, porque esse texto por si só
ele é um texto literal, ele não é um texto que carece teologia, interpretação do grego, não sei o que, não. Ele é um texto de fácil compreensão. Olha o que diz aí: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É Cristo que dá aquela luz, né? Recebi uma luz aqui, é Jesus. Não sei se você tem experimentado isso. Você tem alguma dificuldade, você ora a Deus ali e logo Deus dá a saída, né? E esse é o andar do cristão, né? A preocupação e saber que Jesus é a nossa fonte inesgotável. Jesus é o nosso manancial, né? Jesus é aquele que não falha. E se nós andarmos em Jesus, nós vamos refletir a sua luz. No verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, para os crentes lá de Éfeso e para nós também hoje: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, né? Não como pessoas ignorantes, incrédulas, mas como sábios. Pessoas sábias são pessoas de Deus, porque toda sabedoria vem de Deus. Ninguém além de Deus pode dar sabedoria, somente Deus é que dá sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E ele fala aí que a gente deve ter prudência no andar, né? Vede prudentemente como andais. Eu pergunto para você nesta noite: o que você está fazendo nesse tempo, nesse momento? É como dizer assim, está andando, né? Está legal? Ou você está fazendo alguma coisa escusa que Deus sabe, Deus está vendo? Olha, nós devemos ter prudência, porque a qualquer momento Jesus vem e Ele só vai levar quem está no caminho em direção ao céu, né? Não quem está fora do caminho. Quem está fora do caminho está correndo um risco, né? Vai ficar, porque Jesus vem buscar os do caminho, que estão com Ele nessa caminhada para o céu, né? Olhar cuidadosamente, como o texto diz aí, ele está falando que a gente deve olhar ao redor. Quando a gente olha a nossa volta, o que você está vendo na vizinhança, né? Por onde passamos. Então, por isso que ele fala, sermos prudentes, né? A gente ter cuidado para não perder o foco, né? Para não errar o caminho, né? A caminhada. Nossos olhos devem estar abertos, em alerta, né? Ao que está se passando à nossa volta. Eu lembro que na faculdade foi falado que a gente tem que saber ter leitura do mundo à nossa volta. Na vida cristã não é diferente. Em outra parte, a Bíblia vai dizer que a gente tem que discernir os espíritos. Nem tudo que está aí se falando de Deus é de Deus. E o diabo é astuto. Ele vem como calçado no sapatinho de algodão. E se você não perceber, de repente a bagunça está feita, né? Então, a leitura que nós temos que fazer do discernimento é de Deus, né? Não é de Deus, não quero saber. Nós temos que rejeitar tudo que é das trevas, como a palavra de Deus está nos falando. Nós devemos andar cuidadosamente, né? Temos que ter cuidado, porque os dias são maus. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, para que o diabo não se aproprie das nossas palavras e haja. Nós temos que ter os olhos bem abertos às necessidades dos outros, né?
Amar é doação. Ser cristão é olhar isso e compadecer. No final lá, Jesus vai dizer, né? Ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Né? Era forasteiro, me acolheste. Né? Então a gente deve estar atento a isso. Essa caminhada nos leva a essa reflexão, se de fato nós estamos procedendo assim. Os sinais dos tempos estão aí, nitidamente. Algumas décadas atrás a gente não percebia com tanta verdade e algo assim tão real do que nós estamos vendo esse dia. E eu falo para você, bobo é daquele que não está atentando para isso. E eu falo mesmo muitos crentes, que se dizem crentes, né? Que o coração é Deus que conhece. E nós precisamos nos apegar com Deus mais e mais. Estar mesmo no caminho de Deus, né? Andando, trilhando, ansiando, desejando mesmo encontrar com o Senhor. Porque todo andar cuidadoso é daquele que ele não perde a oportunidade. A oportunidade que Deus está nos dando é essa. Não existe outra. Deus é maravilhoso. E a brevidade, né? O tempo é curto. Daqui para a volta de Jesus pode ser ainda esta noite. Talvez não termine essa semana e Jesus volta. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar mesmo no caminho de Deus. A gente não pode brincar com essas coisas. Infelizmente, foi impregnado a pessoa ser religioso. Tá bom, vai. Não. A chamada da palavra de Deus para nós é que nós olhamos isso com seriedade da situação, do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo dias que as pessoas estão morrendo assim. E eu falo para você, sem terrorismo, a gente tem que acostumar, de repente, morreu ali, fulano. Amigo, como tem acontecido conosco? Parente. Que isso, pastor? Não vai acontecer. Olha, eu estou falando para você. De repente é nós mesmos. Quem sabe a nossa vida? Nossa vida é um vapor. Nossa vida é como a planta que nasce de manhã, o sol vem, ela morre e murcha. É breve. É um tempo muito curto e nós temos que atentar para isso. Eu pergunto para você nessa noite, como está o seu andar? É tempo de nós revermos a nossa situação, nós e Deus. O que nós precisamos abrir mão? O que você precisa abrir mão para ter um andar digno de um cristão? Um andar em amor. Como que está esse andar que Deus te chamou? A palavra de Deus diz que cada um fique onde Deus colocou. É algo que a gente deve prestar atenção, né? O andar apropriado que Deus requer de mim, de cada um de nós, é um andar em amor. É o andar na luz. Nós temos que banir da nossa vida toda a obra infrutuosa das trevas. Não darmos lugar ao diabo, né? A Bíblia fala para nós, Tiago aqui diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes nós temos que ser pessoas tementes a Deus. E para terminar, o nosso andar deve ser cuidadoso. Cuidadoso por quê? Porque os dias são maus.
Eu não creio, e a Bíblia não dá margem para perda de salvação. Quem é salvo está salvo. Só que quem é salvo cuida da sua salvação. O Senhor Jesus disse assim, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela que permanece, a qual o Senhor vos dá. Né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós reconhecemos essa salvação e cremos e aceitamos a Jesus. Isso não faz de nós pessoas totalmente no anonimato, mas pessoas que são salvas, elas se apresentam para lutar pelo reino de Deus, pela obra de Deus, doam suas vidas em favor de outros, assim como recebeu de Jesus o favor de Jesus. Então que Deus nos abençoe nesta noite e aplique a sua palavra em nosso coração. O caminho do crescimento, ele passa pela maturidade, ele passa por desejar estar nesse caminho, né? Não fugir dele, mas realmente ter uma vida que agrada ao Senhor, né? Que faz a vontade de Deus, que dá testemunho, que está aí, o sentido é servir, né? Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Então que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em cada um dos nossos corações. Vamos orar? Nós estamos com deficiência aqui dos motivos de oração, mas nós vamos orar e Deus sabe. Eu quero convidar aqui a minha esposa, ela vai estar orando, pedindo que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que o nosso andar seja de um verdadeiro cristão, de pessoas que um dia entregou sua vida a Cristo e vive para o Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Obrigada, Deus, que nós possamos, Pai, estar olhando para nós, cada um olhando para si, e que nós possamos estar firmes no caminho, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo, Deus, por meio desta palavra, muitos frutos para a honra e glória do Teu nome em cada coração, Senhor. E nesse momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor as pessoas enlutadas, Pai. Suplico nesta hora, Deus, pela vida do Samuel, que o Senhor esteja ali com a família dele, Pai. Deus, tem misericórdia, aquela família está sofrendo com essa enfermidade terrível. Mas o Senhor é Deus de cura, Pai. Que neste momento o Senhor possa estar passando por ali e levando cura a todos os enfermos desta família, Pai, em nome de Jesus. E que também o doce Espírito Santo esteja consolando aqueles corações neste momento de dor, Pai. Abençoa a Aline também, as crianças, toma em Tuas mãos. Consola, Deus. Só o Senhor pode consolar esta família, Pai. Em nome de Jesus, os abençoe poderosamente nesta noite, Pai. E não só eles, Deus, mas todos que estão enlutados, que nesse momento o Senhor esteja com a Tua mão de poder, enxugando as lágrimas, ó Deus, e trazendo, ó Deus, o consolo do Espírito Santo a cada coração, Pai. Tenha misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor também, nesse momento, pela operação da irmã Luzia. Obrigada, Deus, porque o Senhor abençoou e foi um sucesso. E, ó Deus, obrigada, porque ela não está sentindo dor, porque o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da vida dela, Pai. Muito obrigada, Deus, porque tudo deu certo, porque o Senhor abençoou. Também nós queremos nesta hora, Deus, eu quero agradecer também, porque eu estou bem melhor, porque o Senhor me curou, glórias ao Teu nome. E quero colocar diante do Teu altar também os enfermos. Peço pelo Niltinho, que o Senhor esteja curando completamente. A Raíssa, Deus, tem misericórdia dela e esteja curando Tua filhinha, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja olhando pela Jeane também, que o Senhor esteja curando ali a garganta dela em nome de Jesus.
Oh Deus, tantas pessoas nesta hora necessitam de saúde e que o Senhor esteja derramando saúde aqui nesta cidade, na vida das pessoas. Esteja indo nos hospitais nesta hora e derramando cura, Senhor, derramando vida. Que, ó Deus, que o Senhor esteja levantando as pessoas que estão entubadas, Deus, de tal forma, Deus, que elas possam amanhecer tão bem, que elas sejam, ó Deus, desentubadas, que o Senhor esteja abençoando seus pulmões, dá pulmão novo para as pessoas que estão necessitando nesta hora. Deus, sopra nas narinas dessas pessoas que estão sofrendo a falta do ar, para que elas possam ter, ó Deus, o ar puro que vem do Senhor e que a cura venha em nome de Jesus, Pai. Deus querido, passa, Senhor, e derrama sobre a cidade de Mineiros, Deus, a saúde que há necessidade nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cobrindo esta cidade com saúde, cobrindo as famílias com saúde, esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esta cidade no altar. Pedimos também a bênção do Senhor, ó Deus, sobre o nosso país, que o Senhor esteja também assim agindo nos corações, esteja abençoando o nosso presidente, os ministros, a família deles, todos, ó Deus, que eles possam, ó Deus, receber do Senhor total direção para conduzir a nossa nação por dias melhores. Nós agradecemos pelas bênçãos alcançadas nesse governo, tudo de bom que já aconteceu, nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor continue agindo, Deus, porque agindo o Senhor, nós vamos ver um país transformado, com certeza, Pai. E todas essas coisas malignas que têm acontecido, nós entregamos no Teu altar e pedimos justiça do Senhor sobre tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa nação seja uma nação limpa e abençoada para a honra e glória do Teu nome. Coloco também todas as nações do mundo, os nossos irmãos que sofrem perseguição por causa do Evangelho, que o Senhor tenha misericórdia, esteja cobrindo a vida deles nesta hora. E, ó Deus, que toda essa perseguição aos cristãos seja para que o Teu Evangelho cresça de forma exponencial em toda a terra, Pai. E vidas se convertam em todas as partes do mundo, Pai. Nós queremos, Deus, ver o Teu agir em toda a terra, Pai. Queremos ter alegria, Deus, de ver, ó Deus, a Tua glória, o conhecimento da Tua glória enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar, Pai. Queremos ver, ó Deus, vidas se rendendo a Jesus, Pai. Usa as nossas vidas para isso, Pai. Deus querido, muito obrigada, que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos da igreja, derrama sobre eles, cada um deles, ó Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final, que Deus a todos abençoe. Queremos informar, não é? Amanhã continuamos a nossa sala de oração. Hoje tivemos um imprevisto, mas amanhã às 6 horas estaremos aqui. Se você pode estar conosco, nós precisamos orar. E amanhã à noite, as mulheres de fé, né, a sala aí das mulheres. Ontem nós iniciamos a sala dos homens, foi uma bênção, para a glória de Deus. E na sexta-feira, a limpeza do templo. E no sábado, às 4 da tarde, a Sementinha Kids. E à noite, os adolescentes de Cristo. Que Deus abençoe, não é? Para a glória do nome do Senhor. No domingo, às 19 horas, estaremos lá no nosso templo, se Deus quiser, em adoração a Deus. Teremos a celebração da ceia do Senhor. E convidamos a todos que podem estar conosco lá, para juntos ali, na primeira avenida 154B, adorarmos a Deus e relembrarmos o sacrifício vivo de Jesus por nós ali na cruz. Então que Deus a todos abençoe e conforte a família do Samuel, né, pela perda do pai. Que Deus tenha misericórdia e console e cure os demais que estão enfermos ainda, não é? Como já foi citado aqui. Que Deus a todos abençoe em nome do Senhor Jesus. Todos tenham uma boa noite, um restante de semana na presença de Deus.